Então, dando continuidade no nosso projeto, agora a gente vai estar construindo o nosso Composable para estar criando os nossos métodos aí para fazer login, logout, etc. No Vue 2 a gente tinha o Mixin, né? E agora no Vue 3 a gente tem a possibilidade de utilizar esses Composable. Mas beleza, quais são as diferenças entre eles? Eles são muito parecidos, muito iguais. Eu trouxe aqui esse artigo do Vue School falando sobre eles e para a gente levantar algumas questões. Então, por exemplo, no Mixin a gente tinha a fonte de dados obscurecida. Então, eu não sei, por exemplo, de onde estava vindo esse nome e esse site aqui. Por quê? Porque eu simplesmente vinha magicamente para o meu componente, né? Isso é uma grande diferença agora nos Composable, porque a gente tem essa transparência de onde está vindo os nossos dados. Então, por exemplo, aqui eu sei que eu estou pegando o nome do produto e utilizando ele. Então, nesse caso, fica muito mais claro minha fonte de dados. Antigamente no Mixin também você tinha a possibilidade de colisão. Por exemplo, aqui no Product Mixin eu tinha o nome Air Max, no Brand eu tinha o nome Nike e no User Mixin eu tinha o nome John. Então, se eu simplesmente chamasse this name, de qual nome eu estou pegando? Então, acabava aqui, colidia e eu estou pegando do último, que é o user mixin, que foi o último declarado aqui. Isso já não tem risco de acontecer nos composables. Então, aqui ó, tenho a mesma coisa nos composables aqui, o nome Air Max, Nike e John, John Doe. Só que eu sei de onde eu estou extraindo essa informação. Então, eu tenho o product name, o brand name e o user name, certo? Então, eu consigo utilizar, apesar de ser name, cada um deles, mas sem haver essa colisão. Então, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo, não nos comentários, na descrição, para que vocês possam conferir, ler e saber um pouquinho mais, caso vocês ainda não tenham utilizado os Composables. E com isso, dando continuidade aqui no projeto, a gente já tem o nosso bot, né, boot aqui, que a gente já fez até um console.log para ver se ele está funcionando. Então está aqui o que ele está fazendo, a sua conexão com o Supabase. Então agora a gente vai vir e criar a nossa pastinha Composables, new folder, Composables, aqui. E aí a gente vai criar um arquivozinho chamado use out user, ok? Isso vai ter toda a nossa lógica de autenticação. Qual é a outra parte legal disso? A gente vai criar as nossas funções aqui. E se um dia eu não quiser mais utilizar, por exemplo, o Supabase e eu criar a minha própria estrutura, minha API de autenticação, etc., vai bastar eu mudar nesse arquivo. Eu não preciso mexer mais nos componentes, porque a lógica está extraída para esse Composable. Então isso é outra coisa super interessante para quando a gente já estiver fazendo aí aplicações de larga escala, né? E precisar de modificações, a gente modifica em um único ponto sem ter que comprometer os nossos componentes. Então isso é bem interessante a gente utilizar essa maneira. Então vamos começar com o export default aqui, certo? A gente vai ter a nossa função principal aqui, que é use out user, ok? E dentro dela a gente vai ter tudo que a gente precisa, toda a nossa lógica. Então vamos começar aqui com o const login, que nesse const login a gente vai ter a necessidade de ter o e-mail e o password para poder efetuar o login, ok? Então aqui a gente faz essa primeira. A gente vai ter o const login with social provider, ou seja, no dia que a gente implementar uma autenticação utilizando algum dos providers, seja Facebook, GitHub, Google, etc., a gente vai precisar passar aqui o provider, certo? E efetuar a lógica do login. A gente vai ter também o logout, que vai ser bem simples. Quando a gente implementar os métodos do Supabase, a gente vai ver o quanto são simples. A gente vai ter aqui também a possibilidade de verificar se ele está logado, certo? E para esse cara,
a gente vai estar retornando um user, né, para saber se, user.value, para saber se ele realmente está logado. Para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai criar uma const aqui, const user, que vai servir como se fosse um estado global, vamos dizer assim, né? Para que todo mundo que importar o nosso composable tenha acesso a esse usuário, então ele fica meio que global. Então ele vai ter aqui um ref, para eu ter esse ref, né, para eu poder ter a reatividade dele, eu tenho que importar o ref, minha chavezinha aqui, do view. Isso também é do view 3, né? Ok. Além do saber se ele está logado, eu vou precisar também ter a parte de registro, ou seja, quando eu cadastrar um novo usuário. Então, para cadastrar, a gente vai precisar do que? Do e-mail, do password, e se tiver outras informações, futuramente a gente pode estar passando aqui numa outra variável chamada meta. Ok. Não preciso quebrar a linha ainda, que ainda não está implementado. Além disso, a gente pode ter o nosso método de update, ou seja, se a gente quiser atualizar alguma informação no futuro. Aí para isso eu vou precisar da informação aqui, também efetuando a lógica. E por fim, o send password rest email. Assim que pronto. Só que aí, como a gente está utilizando o Vue 3, o que a gente vai precisar fazer aqui? Retornar, né, todos esses métodos. Então, login, o login social provider, o logout, o islogged in, register, update e o send password. Ok. Agora a gente pode estar construindo a lógica de cada um. Com isso, eu preciso ter o que? O Supabase, né, aqui dentro. Como eu já tenho ele configurado e exportado, Supabase lá no meu bot. Então eu vou importá-lo ele no bot, né? Bot Supabase. Ok. E a partir daí a gente vai utilizar ele aqui dentro para criar as nossas funções e ter acesso aos métodos dele. Então eu tenho um const Supabase que vem do use Supabase. Base. Ok. Vamos ver aqui, tudo ok, tá. Deixa eu ver, ele tá reclamando alguma coisinha aqui. Tá, é porque eu escrevi errado aqui, tá certo. Use Supabase. Não sei se ele está reclamando por causa dessa quebra de linha aqui. Beleza. Vamos começar implementando então o login. O que seria o nosso login? A gente vai precisar recuperar o user e error quando a gente disparar a nossa função, né, o retorno da nossa função. E como ela é assíncrona, a gente vai dar um await ao supabase.auth.signin, passando os nossos parâmetros de e-mail e password que a gente colocou ali como parâmetro da nossa função. Ok. Se o erro existir, a gente pode dar um true erro aqui, que ele deu algum erro. E por fim, retornar esse nosso usuário. Bem simples, que é basicamente o que a gente vai precisar. Então a gente fez o nosso login. A gente pode implementar aqui também o nosso logout. O nosso logout vai ser o que? Vai retornar um erro. A gente não precisa de parâmetro para o logout, né? Afinal eu já estou ali logado, eu só preciso tirar o cara da sessão. Então auth.signout aqui. Pronto. E eu retorno também. Na verdade eu só retorno se tiver um erro aqui. Então true erro. Ok, logout também implementado. Esse cara aqui
a gente já tem, né, acesso a ele para saber se ele está logado ou não, porque ele vai ter um valor. Agora a gente precisa fazer o nosso register também aqui, para a gente cadastrar o nosso novo usuário. Então é basicamente a mesma coisa, user, erro também, porque ele vai ter que retornar o usuário depois de logado. A gente vai fazer um await supabase, ponto auth também, que é o acesso que a gente está utilizando de autenticação, e o sign up. Nesse sign up, o que a gente vai precisar passar? O nosso e-mail, o password também. Ok. E como segundo parâmetro aqui, se a gente tiver, a gente pode passar. Deixa eu organizar isso aqui que não está bem legal. Espera aí. Deixa eu descer isso aqui. Assim fica mais legível o nosso código. Aqui, vírgula. Agora sim. Se eu tiver a informação do meta, eu vou passar ele para cá, para o data. Ok? E como terceiro parâmetro, o redirecionamento que eu vou estar fazendo. Então eu vou dar um redirect to para, deixa eu colocar aqui que a gente vai precisar fazer a interpolação, window.location, que é, né, a URL que a gente vai estar, orange, barra, me, depois de feito o login, eu tenho que ir para uma página que eu vou ter as minhas informações. From e-mail, a gente vai passar como parâmetro aqui também, que vai ser registration confirmation. Então, a gente vai passar essa informação para cá, dizendo que ele precisa confirmar o seu e-mail primeiro, antes de fato ir para a área logada. Esse redirect to aqui, eu acho que está com algum probleminha. Ah, não, na verdade, eu não é o terceiro parâmetro, ele passa aqui dentro todos eles. Agora sim, é só o segundo parâmetro. Então, quebra bem aqui, tira esse espaço. Deixa eu ver aqui, agora está correto. E aí a gente vai passar esse cara. Então, o que acontece? A gente vai registrar ele. Após ele ter feito o registro lá, o cadastro novo, ele passou o e-mail e password. A gente também pode estar recebendo esse dado meta aqui, caso a gente exista. E aí a gente vai redirecionar ele para a rota me, que a gente vai ainda criar, com from e-mail aqui, registration confirmation, ou seja, é porque ele ainda está aguardando a confirmação desse e-mail. Ok, feito isso, o que a gente precisa fazer aqui no final é verificar se houve algum erro. Deixa eu só ver se a indentação está correta aqui. If. Se esse erro existir, a gente vai fazer a mesma coisa, disparar aqui um novo erro, true erro. Opa, true erro. Eu acho que eu passei dentro aqui, peraí. Esse cara aqui fora, agora sim. Erro. E o return de usuário. Feito o registro, se nada der errado, a gente vai retornar esse usuário também e atualizar o nosso user global aqui. Update, a gente vai fazer a mesma coisa, const user. O padrão é praticamente o mesmo. Erro. Await. A gente vai usar o supabase.auth.update, que é o método de atualização, passando as informações que a gente quer atualizar. If erro também. Se houver um erro, a gente dá um novo erro aqui. Opa. Through. Aqui. Erro. Se não, return user. Ok. O send password request aqui, a gente também faz a mesma coisa. Na verdade, vamos copiar daqui de cima, né? É mais rápido. Para não ficar repetindo a mesma coisa, na verdade eu vou copiar tudo. Vamos lá. Daqui, o que a gente vai modificar? Vai ser o método, que não vai ser esse, e a gente tem que passar o e-mail nesse caso. O método vai ser o reset password for e-mail.
Então, faltou a API aqui, ó, porque eu preciso disparar desse cara. Para a gente ter certeza, deixa eu tentar de novo aqui, ó, reset password for e-mail, ele já autocompleta certinho, mesma coisa aqui no final. Vamos ver se faltou algum. Faltou esse aqui com provider. Com provider, ele é um login um pouquinho diferente porque a gente passa o provider. Então, eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui. Em vez de passar isso, a gente passa o provider. Só. Então, já está construído. Faltou um espacinho aqui que ele está reclamando. Então, aqui a gente já tem o nosso Composable para utilizar em todos os nossos componentes. No próximo vídeo, a gente vai criar as nossas páginas, que é uma coisa bem simples. Então, a gente vai criar uma página de confirmação de e-mail, uma de register, né, para a gente fazer o nosso cadastro, uma de login, uma que a gente vai mostrar o usuário logado, configurar as rotas e também barrar na rota quando ele não estiver logado. Então eu preciso ter ali uma área autenticada e uma área pública, onde eu vou poder fazer o meu login, onde eu vou poder fazer o meu registro. Nessa área eu não preciso estar autenticado ainda. Então beleza, continue acompanhando e na próxima a gente vai construir nossos componentes e depois conectar com esse Composable e de fato utilizar o Supabase para fazer o nosso processo de autenticação. Então, até a próxima, a gente se vê.